Por trás de cada CNPJ, por trás de cada empresa, existem pessoas, existem sonhos. E hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história. Vocês vão conhecer um pouquinho de cada um de nós e um pouquinho dos nossos sonhos e vão conhecer a história do Grupo Equilíbrio. Bora, Wesley? Vamos começar. Eu sou sócia no Grupo Equilíbrio. Meu nome é Josiane, sou casada com o Eduardo, tenho um filho. E meu sonho, profissionalmente falando, sempre foi ser policial federal. E eu fiz direito, principalmente para fugir da matemática, que eu sempre detestei. Então eu fiz direito para poder depois fazer um concurso público, mas nesse meio tempo eu cheguei a fazer um concurso público para a Polícia Militar em Belo Horizonte. Não passei, graças a Deus. E é isso. Então, assim, na faculdade, o sonho da polícia permaneceu, porém, eu fui vendo outras possibilidades ali, porque o direito, ele é muito amplo, né? Ele traz pra gente, assim, inúmeras possibilidades. Mas antes de chegar no direito... O direito vai despertando alguns desejos também, né? Sim. Não, financeiramente eu achei que eu ia sair de lá milionária. Mas eu acho de carreira mesmo, vai Sim. tendo tantas carreiras legais assim. Eu entrei pra faculdade com 17 anos, então eu era muito imatura ainda, né? De certa forma. Mas antes mesmo da faculdade, eu preciso pontuar algumas questões que vão corroborar, assim, para que eles realmente me conheçam depois. Eu fui criada, pela minha mãe. Eu tenho pais que se divorciaram quando eu tinha 1 ano e meio. O meu pai sempre foi muito presente, até hoje muito presente, a gente se fala todos os dias. Mas quem assumiu a bronca mesmo da minha criação foi minha mãe, né? Que teve que lidar todos os dias com uma filha, enfim... há 32 anos atrás, 31 anos, né? Eu tenho 32. Então, assim, não foi fácil, de certa forma, porque a minha mãe também não tinha estudo, então ela foi me criando, e depois veio a minha irmã também, que tem 4 anos de diferença. Então, foi criar 2 filhas sozinha e dar conta de estudar e trabalhar e conseguir manter nós duas. Então, assim, teoricamente, e eu sou de uma cidade muito pequena, de 5 mil habitantes, então a gente não via muitas possibilidades, assim. Então, eu que sonhava em fazer direito, que era até então, na época aqui na região, uma das faculdades, um dos cursos mais caros, né? Eu imagino que passava na cabeça da minha mãe, mas eu não compreendia ainda o tamanho que isso ia custar financeiramente, até certo ponto, até realmente chegar um momento de eu entrar numa faculdade. Mas sempre acreditei que Deus tinha o melhor para mim e nunca deixei de sonhar. E aí, quando chegou o momento de realmente definir qual curso que eu ia fazer, a minha mãe me apoiou mesmo, eu zero condições financeiras. E na época tinha o FIES, não sei se ele tinha lançado de pouco, 2012, 11? Eu não me lembro, mas eu sei que eu conheci o FIES. Os meus tios, o irmão da minha mãe e a esposa dele, se voluntariaram para serem os meus fiadores, porque eu precisava disso também. Então, graças à minha mãe, que nunca desistiu, aos meus tios que me ajudaram, eu entrei na faculdade com FIES 100%. Fiz todo o curso de Direito, me formei. Assim que eu me formei, passei na OAB e engravidei. E aí, o Antônio nasceu, eu fiquei 1 ano com o Antônio em casa e é onde eu vou conhecer o Wesley. Eu vou deixar agora, antes de contar como eu conheci o Wesley, e foi de uma maneira muito resumida, eu contei a minha história antes de conhecer ele, né? Eu vou deixar que ele conte a história dele antes de me conhecer também. Não, beleza. Eu sou o Wesley, a minha esposa é a Mariana, a gente tá junto desde o 2º grau nosso, graças a Deus. E eu tenho 2 filhos, o Bernardo e a Alice. E eu venho de uma família que já tinha uma empresa de contabilidade. Então, meu pai, uma vida muito humilde na roça, com problemas familiares, muitos filhos, uma tia com deficiência, a outra desenvolveu uma doença. Então, todas aquelas dificuldades lá de roça que as pessoas antigas passavam, né? Minha mãe também nascida de roça, mas o meu avô já tinha conseguido dar uma estrutura para ela, graças a Deus. Meu pai veio para a cidade em busca de oportunidades junto com os irmãos dele, fundaram a contabilidade depois de muito tempo, muita luta.
E dali iniciou a Acrópole Contabilidade. Nessa contabilidade, eu comecei lá com 13 para 14 anos de idade, contra a minha vontade. Tem bem tempo. Tem bem tempo. Comecei lá fazendo cursos de datilografia e tal. Meu pai tentando me inserir na rotina de trabalho, ter responsabilidades e tal. Algo que foi muito fundamental para a nossa vida hoje, assim, para mim, da minha esposa, da minha família, para o grupo, de certa forma, porque a questão da disciplina, né, foi desenvolvida ali, hoje eu vejo isso. E quando chegou no meu momento de fazer faculdade, Muriaé ainda não tinha curso de ciências contábeis. Acabou que eu fui fazer direito, também sou formado em direito. Durante o curso de direito, a gente vai se apaixonando porque a gente conhece delegados, juízes, promotores, advogados penais, e aqui você vai ficando cada vez mais apaixonado pelo ofício e tal. E ali naquele momento eu decidi fazer um concurso para delegado da Polícia Federal. Aí eu fiquei um tempo morando em Juiz de Fora, falei com o pai, ó, vou sair um pouco da contabilidade, eu quero ser delegado federal, da Polícia Federal. Fui fazer esse cursinho em Juiz de Fora. Durante o cursinho em Juiz de Fora, para preparar para a banca, eu fui fazendo alguns concursos, né? E nesses concursos eu fui passando por alguns cargos, assim, que não era o meu objetivo. E um dos últimos concursos que eu fiz foi para delegado civil de Joinville. E lá, por causa de 2 pontos, graças a Deus eu não passei. Deus é maravilhoso. E quando eu voltei para Juiz de Fora, numa das aulas, eu lembro direitinho que eu acho que foi o ponto, acho não, tenho certeza, eu já estava noivo da minha esposa, hoje a minha esposa, e foi o ponto de grande divisor de águas na minha carreira, na minha vida, assim. Eu conversando com um amigo meu do cursinho, e ele era filho filho, né? Tomara que esteja vivo todo mundo. E ele é filho de um delegado civil lá de Juiz de Fora. E ele lá já tinha feito vários anos de cursinho, várias tentativas, não tinha conseguido. E ele completamente deprimido. E ele falou a frase pra mim: rapaz, eu queria que meu pai tivesse qualquer coisa que eu pudesse sucedê-lo. Meu pai é delegado civil e não vai deixar nada pra mim além do que ele construir. E aquilo foi um start na minha cabeça, assim. Falei, cara, eu vou voltar pra casa agora. Liguei pro meu pai, voltei pra casa, voltei pra minha família. E ali eu comecei a tomar mais à frente da contabilidade. Então eu comecei a reorganizar a contabilidade, já estava um pouco decaída, assim, com meus pais e meu pai e meus tios, que são sócios da contabilidade. Eles foram a outros segmentos, a contabilidade ficou um pouco defasada. Eu comecei a tomar a frente da contabilidade, fui cursar ciências contábeis. E durante o curso de ciências contábeis eu fui entendendo mais o que é a contabilidade e tal, e fui organizando a parte estrutural, interna mesmo, de um escritório de contabilidade, e precisava de contratar alguém para trabalhar comigo no setor contábil, literalmente. Então uma das pessoas que veio foi a Débora. Minha irmã. De forma reduzida, tá, gente? A Débora, irmã da Josi. Se a gente for contar a nossa história de maneira completa, Não, vai ser, assim, vai ser uns horas. 5 episódios. Eu preciso até só fazer uma coisa, falar o nome do meu filho, né, que eu não falei. E ele vai assistir, porque ele acompanha aqui, é o Antônio. Meu filho se chama Antônio. Mas assim, se a gente for contar a nossa história toda, vai ficar muito tempo. Então a gente vai resumir aqui para que vocês nos conheçam de certa forma. Isso. Mas teremos outras oportunidades também de contar mais coisas? Vamos ter, igual a própria contabilidade nossa, ela foi formada por grandes pessoas que passaram lá na contabilidade. Além dos meus tios e do meu pai, grandes colaboradores fantásticos, pessoas fantásticas, formidáveis, assim, que eu não vou citar aqui para não esquecer ninguém. Mas já fazendo um resumo breve de quando começou a nossa história para o grupo, contratamos a Débora. A Débora entrou como auxiliar minha direto, que eu precisava de alguém para fazer o setor contábil. Ali eu passei o conhecimento para ela, a gente foi treinando junto. A Débora, depois de pouco tempo, ela conseguiu um cargo no banco que ela está hoje, muito estudiosa, muito esforçada, aí comunicou pra gente ficou super feliz, óbvio, né? Que a gente quer que todo mundo se saia bem. E eu perguntei, Débora, tem alguém para você indicar? Ela, Wesley, olha, tem a minha irmã e tal, não sei o quê, ela recém-formada em Direito, e ela tá com filho, mas tem com quem deixar e tal, não sei o quê e tal. Falei, vou marcar uma entrevista com a Josi. Ali foi o primeiro contato que nós tivemos. E lá do outro lado, no meu lado, eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria. Eu já, nesse meio período, né, que eu fiquei em casa, eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário. Nesse tempo que eu fiquei em casa cuidando do Antônio, né, sem trabalhar, eu fiz essa pós-graduação e eu pretendia, primeiro porque eu sempre sonhei muito alto. Então, independente da circunstância que eu vivia, eu sabia que eu tinha algo, que Deus tinha para mim, algo extraordinário. Então, quando a minha irmã
chega e fala para mim, Josi, você vai trabalhar na contabilidade, cara, eu tô saindo de lá. E não desmerecendo a contabilidade de jeito nenhum, mas eu olhava para a contabilidade e não via o direito nela. Eu queria entrar para, minimamente, trabalhar no escritório de advocacia, eu queria exercer aquilo que eu tinha estudado, me formado, estudei, me dediquei muito para passar na OAB. Depois fiz a pós-graduação em tributário, então eu imaginava que se eu entrasse na contabilidade, eu ia enterrar meu certificado e ia ficar naquilo ali mesmo. Mas eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro, porque só meu marido estava trabalhando, né? A gente estava com um filho pequeno, a gente tinha comprado recentemente a nossa casa, tinha todas as despesas que a gente precisava honrar, e só ele não ia conseguir mais. E nisso eu aceito a entrevista, né, do Wesley, do irmão dele, que é sócio dele na contabilidade, do pai dele, enfim, e vou para essa entrevista. Cheguei lá, fui muito bem recebida, eles conversaram comigo, a gente trocou ideia, eu lembro exatamente desse dia. Eu também lembro. Você lembra? Tava meio... Sempre nervosa, óbvio. Não, nervosa, mas assim, você tava meio desinteressada, você tava querendo muito aquilo, mas... Eu precisava muito, mas eu não queria tanto. Sem brilho no olho, Só que a gente optou por contratar muito pelo que a Débora tinha falado, da sua capacidade, da sua inteligência, a forma de aprender rápido, que até hoje é um dos pontos fortes pra gente contratar hoje quando a gente vai fazer a análise de currículo. E eu sem conhecimento nenhum contábil mesmo, eu não tinha. E a vaga que o Wesley, né, que a contabilidade estava disponibilizando era para o setor contábil. Eu não fazia ideia. E eu lembro que minha irmã falou assim comigo, Josi, dá uma olhadinha no que é balancete, DR. Eu falei, meu Deus, se perguntar isso para mim, eu não faço ideia do que seja isso. Tomara que não. E, graças a Deus eles não perguntaram nada, a gente só trocou ideia mesmo. E como eu que teria que passar as informações para a Josi, a gente sentou no mesmo setor e ali a gente foi trocando ideia, trocando informações e tal. A Josi rapidamente foi pegando as coisas. A minha irmã também deixou um caderninho assim, excelente para mim, com todas com as dicas anotações. Com todas as anotações. Aí eu lembro muito bem, porque eu tinha um certo incômodo na contabilidade, depois eu até confidenciei isso para a Josi, que eu sabia que a contabilidade era muito mais do que aquilo que a gente estava fazendo. Só que eu não conseguia enxergar. Entende? Às vezes, muitos empresários têm isso, né? A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente faz aquilo muito bem, mas sabe que aquilo é uma pequena parcela do que pode ser feito. Às vezes, por conta do empresário ficar muito fechado dentro do próprio ambiente ali todo dia, é aquilo que a gente até falou no episódio que a gente fala sobre o Summit Laticínio. Às vezes a gente acaba não percebendo todo um mundo de coisas que a gente pode fazer também. Então, fica preso demais na rotina, preso né? demais na rotina. Então, você tinha certeza, porque você já me falou isso, naquela época mesmo, você conversou comigo sobre isso, você tinha certeza de que existia algo mais, mas a rotina, o dia a dia, todas as questões, todas as obrigações diárias mesmo, elas acabavam por ocupar todo o tempo e você não conseguia enxergar nada. E eu acho que naquela época também não tinha tantos eventos igual a gente vê hoje, né? Não tinha, não. Não tinha. Né? Eu sou jovem, né? Mas mesmo assim... Não era tão... Você é jovem. Não era tão difundido essas questões de... não tinham tantos cursos, tantos eventos, tanta acessibilidade igual nós temos hoje, tantas informações fáceis, digamos assim, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado para não ter informações erradas. Mas hoje a gente encontra muita informação, muito curso, muita empresa dando curso, consultorias. Então, o cenário de quando você acabou de chegar no escritório era um cenário de uma pessoa completamente... tomada pela rotina de trabalho em si, né? E não tinha tempo de pensar no negócio, como expandir, como não sei o quê. E a Josi, em pouco tempo que estava lá no escritório, ela ficou insistindo para eu assistir um curso. Deixa eu só, antes de você chegar nessa parte. Quando eu fui trabalhar sendo auxiliar do Wesley, ele me deu liberdade para estudar, uma vez que eu não tinha conhecimento sobre o setor contábil. Então, eu fiquei ali com um caderninho de informações da minha irmã. Eu, todo dia, tudo que era dúvida que eu tinha, eu anotava e esperava uma oportunidade para chamar o Wesley para me responder todas as dúvidas. Então, não sei se você vai se lembrar, a oportunidade que eu vim para o Wesley aqui, ó. Aí tinha aquele monte de dúvida lá para ele me responder. Mas eu fazia o meu serviço, né, aquilo que eu tinha que fazer, mas eu podia estudar, então eu estudava. E nessa liberdade de poder estudar, né, eu aprendi bastante sobre a contabilidade em si, fui estudando realmente. E
apareceu para mim um vídeo de recuperação de crédito para empresas do Simples Nacional, o recuperação de crédito monofásico. Eu fui assistir algumas aulas, fui pesquisar sobre isso, e eu vi que encaixava exatamente no direito tributário que eu tinha estudado. Aí, a minha pós-graduação, eu fiz segunda fase na UAB também em direito tributário. Então, eu vi que encaixava e vi que encaixava com a contabilidade. Né? Muitos clientes do Simples Nacional, eles tinham na época na contabilidade lá. E aí, eu compreendi que podia fazer sentido. Foi quando eu chamei o Wesley para essa conversa. E aí, quando eu descobri esse negócio de recuperação de crédito, ia ter o lançamento de um curso dessa pessoa. Uhum. E aí, nesse lançamento, acho que, se não me engano, eram 2 ou 3 dias de aulas gratuitas, para depois ele vender o curso que ia ensinar a fazer essa recuperação de crédito. Foi onde eu chamei o Wesley para a gente conversar. E aí eu lembro também de ter falado com ele. Ele estava em pé assim, do lado, e eu olhei para cima e falei assim: Wesley, não é desmerecendo o que eu faço aqui, não. De maneira nenhuma desmerecendo nem o que eu faço, nem nada. Mas eu não quero ganhar o salário mínimo o resto da minha vida. Eu não quero fazer a mesma coisa o resto da minha vida. Tem isso aqui, eu queria que você assistisse pra gente ver. Sua versão. Então, como você enxergou isso? Não, eu cheguei assim, a Josi queria que eu assistisse isso e passaram alguns dias assim, eu nem parei pra ver aquilo. E sem desmerecer também, eu falei assim, cara, às vezes a Josi, por entrar nesse mundo agora, às vezes nem sabe direito o que tá me apresentando aqui, às vezes é um trem que ela acha que é formidável, mas é um trem trivial que a gente já faz e tal, e não dei muita atenção pro tema do que você tava. Até que teve um dia que você insistiu. Eu inscrevi você, eu fiz a sua inscrição, falei que era pra você assistir. E eu assisti. Quando eu assisti aquilo, explodiu minha cabeça, sinceramente. Ali foi outra explosão na minha cabeça. Falei, gente do céu. Então a Josi, né, fez com que eu abrisse a porta. Ali eu comecei a enxergar um caminho de oportunidades muito além do curso, né? Fizemos o curso, compramos o curso. Tinha 6 meses que eu estava trabalhando com vocês, quando aconteceu isso, né? Uhum. Na época, assim, eu não tinha nem dinheiro para comprar esse curso. A gente dividiu ele. A gente comprou junto. A gente comprou dividindo, tipo, meio a meio. Eu não tinha dinheiro para pagar a minha parte, porque eu ganhava um salário mínimo lá, mas eu pagava uma parte do meu salário ia para pagar uma pessoa que cuidava do Antônio para mim, e a outra parte pagava ônibus para eu trabalhar. Então não me sobrava nada. Aí eu liguei para minha irmã e pedi para ela um dinheiro emprestado e falei para ela, vai dar certo, você confia? Ela, confio. E aí a gente comprou o curso, assistimos às aulas. Eu tinha conhecimento nenhum nem para execução, mas eu entendia a teoria, mas eu não entendia a execução. O Wesley, obviamente, como contador que já trabalhava com Simples Nacional, compreendeu a execução, como que a gente devia fazer, e aí a gente começou a aplicar com alguns clientes, né, Wesley? A gente startou dentro da própria carteira de clientes do escritório, vimos que deu muito certo, dali a gente já montou uma rede de parceria, uma estrutura de vendas, tudo muito improvisado ainda, né, meio amador, mas o trabalho com total seriedade. Eu digo amadorismo na parte comercial, essas coisas, né? Eu nunca tinha empreendido. E fomos e tal, e foi dando muito certo, graças a Deus. E lá na pandemia, por exemplo, esse trabalho de recuperação de crédito para a Simples Nacional foi uma bênção tanto para nós quanto para as pessoas, porque muitas empresas estavam fechando e nós estávamos recuperando créditos para elas. Imagina um cenário, lockdown. Todas as empresas foram obrigadas a fecharem as portas. Todo mundo preso dentro de casa. Mas as contas não esperam. Tudo vencendo. Quem tem funcionário, prioridade, pagar os funcionários. Eu acho que foi a preocupação nossa, eu acho que foi a preocupação de quase todo mundo, né? Pagar funcionário. E você desesperado que você não tem receita mais. E de repente a gente consegue aplicar esse produto que nós desenvolvemos, a recuperação de crédito, para essas empresas. A gente entrava em contato com as empresas e falava, olha, a gente pode te oferecer uma auditoria gratuita aqui que nós vamos analisar os últimos 5 anos da sua empresa e ver se você tem dinheiro a ser ressarcido. Então, é um trabalho que a gente sempre falou, né? É um trabalho abençoado por Deus. Porque a gente recebe uma parte do que ele recebe. E do que ele talvez nunca receberia. Não, e nem esperava, né? O governo não liga para a pessoa e falando, olha, você pagou a mais aqui, toma aqui o seu dinheiro de volta. Não.
Então, várias pessoas receberam isso com extrema felicidade, várias pessoas, né, davam depoimentos muito legal pra gente, e isso foi impulsionando a gente. A pandemia, então, foi um período muito bacana para nós, e a gente pôde abençoar muita gente também com esse... Rapidamente eu pude pagar minha irmã de volta o dinheiro que eu peguei emprestado. Graças a Deus. Mas a gente brinca que foi uma pólvora. Foi. Né? Foi um trem assim, buf, e pronto. Teve uma ascensão meteórica e acabou porque é um trabalho que se extingue. E ao mesmo tempo, o nosso diferencial aqui, o que acontece? Você vai se lembrar. Enquanto a gente recuperava e organizava para que eles não errassem mais, muitas empresas recuperavam e deixavam eles errando para voltar daqui 5 anos. Então, as pessoas que nós atendemos mesmo, a gente não conseguiria atender de novo, porque a gente realmente consertava para que não errasse mais. Eu acho por isso que Deus abençoou tanta gente. Por esse caráter de ser honesto o tempo inteiro. Não que a gente está julgando ninguém. Não julgando ninguém, a gente está contando a nossa história, mas a gente uma fazia forma isso. da gente se sentir íntegro, né, no que faz. Assim. É mais questão de personalidade nossa, características nossas. Né? Então a gente arrumava o cadastro da pessoa, a pessoa nunca mais tinha aquele problema de recolhimento de imposto maior. E nessa época surgiu o Grupo Equilíbrio. De fato, o nome Grupo Equilíbrio, a sociedade Grupo Equilíbrio. Nesse meio tempo, a Josi conciliava, nós dois, né, conciliávamos trabalho de contabilidade. Eu continuei trabalhando como funcionária, colaboradora da contabilidade. Acumulamos as duas funções e dentro da própria contabilidade a gente tinha uma salinha lá que a gente tocava as operações do grupo, né? Ainda essas operações, somente essas. Aí só Simples Nacional. Aí, um tempo depois, na verdade, a tese do século estourou. Porque eu comecei um parceiro nosso, ele entrou em contato com a gente, perguntou assim, vocês topam resolver um problema que está desde 1994, que é o ano que eu nasci. Vocês topam resolver um problema? Aí a gente, pode mandar. Eram tipo uns bolos assim de papel. De processos, papéis. E era processo judicial mesmo. Eu nunca tinha entrado com nenhum processo judicial, eu formei, né, contei para vocês, fiquei em casa, eu nunca tinha tido acesso ou... Exercido, né? Nada. Na prática, não. Já tinha feito cursos, né? Enfim, mas na prática, não. E aí a gente pegou aquele montão de papel e começamos a olhar. E aí eu lembro que ele falou assim, advogados já conceituados e muito tempo no mercado já olharam isso e não resolveram. Vejam se vocês conseguem resolver. E a gente olhou. Eu olhava com a minha visão, mais de legislação, mais da parte teórica mesmo. Fui aprendendo muito a parte contábil mesmo, ter essa visão contábil também. E o Wesley, como formado em Direito, também tinha essa visão muito teórica de legislação, mas tinha uma prática de muitos anos na parte contábil. Então, unindo essas duas questões, a gente achou a solução. Foi em menos de 5 meses, né? Em 5 meses ele já tinha recebido de volta. Ele já tinha recebido de volta um dinheiro que estava desde 1994 agarrado lá. Então, assim, foi quando a gente percebeu também que o diferencial do grupo estava nas nossas diferenças mesmo. Em ter uma advogada que pensava em toda a parte de legislação, não só em teorias em si, mas... E o Wesley que conseguia aplicar aquilo que a legislação trazia, porque existem muitas teses, e existe até hoje, que o advogado sozinho, sem um contador, ou um advogado sem visão contábil, ele vai acreditar que aquilo funciona de fato. E ele vai entrar aplicando. Quantas empresas recebem? Vocês todos os dias devem receber aí de 2 a 3 ligações de empresas oferecendo vários tipos de recuperação de crédito, várias teses, mas elas não são aplicáveis de fato à realidade da empresa quando a gente olha o lado contábil, né, Wesley? Ou não é 100% seguro ainda. Ou não é 100% seguro. Então, a nossa sociedade, a gente percebeu essa vantagem, onde tínhamos as duas visões, e até hoje a gente visualiza isso ainda como uma vantagem, o que traz muita segurança para a gente e para os clientes nossos, né? Também o fato da gente ser muito conservador, onde a gente não trabalha com nada que pode causar nenhum tipo de risco para os clientes e nem para a gente, porque a gente valoriza muito a nossa história e a história dos clientes, né, das empresas. Então, qualquer coisa que a gente fizer que possa causar um risco para vocês é um risco para a gente. E não faz sentido a gente colocar em risco toda essa história, toda essa dedicação que vocês estão conhecendo agora. De forma nenhuma. Meu pai, todas
às vezes, várias vezes, inclusive hoje foi um dos dias que eu conversei muito com ele. A gente troca muitas informações, muitas ideias, eu adoro ouvi-lo. E ele, todas as vezes que eu converso com ele, desde a adolescência, ele falava, não tem nada mais valioso no mundo do que você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Então, eu acho que essa, para mim, foi um do que formou minha base. Você tem o que formou a sua também, que é o que justifica a gente ser conservadores. Então, a mesma tranquilidade que a gente quer ter na hora da gente dormir é a que a gente quer que os nossos clientes tenham também. Né? Então, a gente nunca entrou É porque a gente percebe que muitas dessas recuperadoras de crédito e tal, que pegam, às vezes, situações que não estão pacificadas, situações de alto risco e oferecem isso para o cliente acaba sendo convencido porque eles pegam falta de conhecimento e eles pegam na dor. Às vezes ele está precisando de um capital, sabe? Às vezes ele está falando assim, nossa senhora, se eu recuperar isso aí, vai me salvar, vai me aliviar até o final do ano e tal. Então ele acaba pegando da necessidade dele, ele entra numa operação de risco, que ele pode perder muito mais do que aquilo que ele está recuperando no curto prazo. Então isso aí para nós acho que foi sempre muito tranquilo, né? Essa questão da gente trabalhar sempre com segurança máxima. Uma coisa que desde o início, desde quando a gente se conheceu, que mantém a gente até hoje, e se Deus quiser vai manter a gente aí por muitos e muitos e muitos anos. Amém. É que nós temos bases muito semelhantes de caráter, de crença. Então, assim, isso faz com que a nossa sociedade seja leve, com que a gente estava até conversando um dia desse lá no escritório, como a gente tem amadurecido ao longo dos anos e a gente amadurece junto, em todos os sentidos, né? Na nossa fé, em tudo, como empresários, como pessoas. Então, a gente desde sempre foi muito parecido. Então, a gente tinha os mesmos ideais, né? Quando a gente, lá no início, quando o grupo começou lá atrás, a gente já falava em usar o grupo para ajudar outras pessoas. Quando a gente ganhar mais dinheiro, a gente vai poder ajudar mais pessoas. Isso sempre foi uma vontade do Wesley, sempre foi uma vontade minha. A gente sempre falou, dinheiro não é a nossa prioridade, dinheiro é a consequência do nosso propósito. Então, a gente não foca na parte financeira em si. A gente foca no cumprir a nossa missão e a gente entende que ela vai trazer o benefício financeiro, porque vai fazer parte, obviamente. A gente tem o nosso objetivo comercial, obviamente, né? Entenda bem, não é que a gente não queira ganhar dinheiro. E não é que a gente não pense como empresa, mas... mas a gente tem certeza que o dinheiro é a consequência de tudo aquilo que a gente fizer bem feito. Então, eu acho que essa que é a pegada. A gente quer ganhar dinheiro? Queremos ganhar dinheiro. Mas não é o objetivo final. O objetivo final é uma empresa consistente, sólida, uma empresa séria, que leve tranquilidade, leve conhecimento, né? Ética. E sempre com Deus na frente, Deus abrindo todas as portas. O que Deus preparar para a gente vai ser, o que Deus quiser que seja retirado da nossa vida vai retirar. A gente confia 100% em Deus. Assim. A gente tem certeza de que cada cliente que está no grupo hoje é fruto de oração nossa. Cada cliente que ainda virá é fruto da nossa oração. Cada colaborador que está lá dentro, porque ele é o nosso maior sócio, né? Então, hoje, ele é que direciona nossas decisões. E é legal cada passo. Porque lá atrás, assim, voltando um pouquinho na história, lá atrás são vários altos e baixos dentro do grupo, né? Isso. É legal contar que depois que a gente saiu, para contextualizar o que a gente falou sobre Deus, né? A gente isso que eu ia falar. A gente vai contar para vocês os altos e baixos, mas todos os altos e baixos e tudo o que aconteceu a gente justifica como tendo um Deus que cuidou de todos os detalhes o tempo todo. Porque nem querer ir para a contabilidade eu queria. Mas quando eu estive lá dentro, Deus falava muito forte no meu coração: floresça onde eu te plantei. E aí, depois que eu tive isso como convicção, eu me dediquei. E não importava quanto eu ganhasse mais. Eu ia florescer onde Deus tinha me plantado. E, de fato, ele fez o que ele queria, né? Cumpriu o propósito dele. Eu fiz direitos, né, para fugir da matemática e hoje eu estou aí dentro do tributário. Então, né, os planos dele são muito melhores e maiores do que os nossos, com certeza. A gente lá exercendo ainda a recuperação de crédito para os monofásicos, né? Para os produtos monofásicos dentro do escritório, a gente teve essa ascensão rápida e rapidamente a gente teve esse retorno dessa curva, que a gente não teve uma previsibilidade nisso, muito
cruz ainda nesse segmento novo, né? E ali começou eu e a Josi a estudar muito. A gente começou a estudar muito para ver outros caminhos e outras alternativas. E eu lembro que quando a gente estava nesse outro escritório, a gente colocou um computador do grupo. A gente comprou um computador para o grupo, deixou naquele quartinho escuro com aquela luzinha amarela. E aí a gente já saiu de monofásico para supermercado, que vai justificar esse sistema aí que você vai falar que era um sistema caríssimo. A gente fechou o contrato antes. Foi. Aí o que acontece? A gente falou assim, pronto, agora a gente conhece a tese do século. Nós fizemos aquele trabalho, né, desde 1994, deu super certo. Aí a gente, agora vamos compreender mais sobre essa parte jurídica, vamos tentar entender e vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí veio a tese do século, que teve modulação e partiu para o âmbito administrativo, ela já não era jurídica mais. Verdade. Então a gente falou, não, administrativo melhor ainda. A tese do século, só para vocês que não estão familiarizados, é quando o governo permitiu que se retirasse o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Tá? Então, começou a ser permitido fazer isso de forma administrativa. Então, não precisava mais daquele... Mandado de segurança, homologação de crédito. Depois daquela conversa com a Receita Federal, demonstrando para ela... Homologação, que demorava séculos. Começou tudo muito... podendo ser feito de forma muito rápida, né? Isso. Aí, a gente começou a entrar em contato com algumas empresas da cidade e tal. E um supermercado da cidade abriu as portas pra gente, a gente fez essa recuperação lá para eles. E entrando no supermercado, pela tese do século, a gente viu lá um tanto de oportunidades. Ajudamos eles de outras formas, né? Detectamos ali questões de despesas não lançadas à época. Geramos economia gigantesca para ele trimestral lá, você lembra? Sim. Aí, naquela época, a gente falou assim, bora, vamos sair do Simples Nacional e vamos para lucro real, supermercado. Só que para isso a gente precisa estudar, precisa ver como que a gente vai fazer. Continuamos atendendo a tese do século para outras empresas, supermercados, enfim, indústrias, atendemos para várias indústrias. Em paralelo, começamos um trabalho com relação a perdas do açougue Foi verdade. do supermercado. Aí começamos a atender vários supermercados. E aí a gente viu uma outra possibilidade. Mas primeiro a gente precisava de um sistema, contratamos um sistema. Não, a gente fechou o primeiro supermercado para contratar o sistema. A gente precisava de um sistema. Aí entenda, gente, nós não tínhamos dinheiro, porque era uma empresa nova, né? Eu não tinha dinheiro, vocês entendem que eu tive que pegar dinheiro emprestado. Por mais que a gente tivesse recebido um honorário legal ali pro Simples Nacional, não foi um dinheiro que nós investimos na empresa. E a gente não tinha nenhuma maturidade empresarial. Então, assim, a gente não agia ainda como se fosse uma empresa que precisava de caixa. Começamos ali meio... O dinheiro entrava ali, dividia... Entrava, dividia e tchau. Tipo, a empresa continuava zerada. Aí, a gente precisava contratar um sistema para atender supermercados. Até para a tese do século precisava do Excel. Ele ia facilitar, né? Ia facilitar muito, mas o sistema tinha uma mensalidade altíssima. Altíssima para nós, era cerca de 1.300 e poucos reais. Para nós era altíssimo. Falei, gente, como é que... E fomos. Aí nós falamos assim, beleza, vamos fechar um primeiro contrato, o valor desse contrato paga esse sistema. Aí nós fechamos o contrato, contratamos o sistema. Aí lascou tudo, porque... A gente não tinha ideia do que ia entregar. Não tinha, porque o sistema era muito complexo. E o cara do sistema mesmo, quando foi vender o uso do sistema ali, o Wesley fez a reunião com ele, no dia eu não fiz, não me lembro por quê. Ele falou com o Wesley, né, Wesley? Assim, olha, se você não souber nada, não contrate, você não vai conseguir utilizar. O sistema não faz nada sozinho. Falei, pronto, Josi, temos que estudar o sistema. Então, a gente tinha a rotina diária da contabilidade. Trabalhava na contabilidade. E já depois do expediente, uma luz amarela, uma salinha escura, um computador improvisado. Ficava nós dois lá com o olho ardendo, astigmatismo batendo pesado, o dor na lombada, dor no pescoço. Ficava lá quantas horas nós passamos naquela salinha lá. Um único computador, uma mesinha, aí ficava as duas cadeiras assim. Não era tipo cadeira confortável também não, era uma cadeirinha. Aí mas a gente com muito esforço. A gente ficava lá e muita fé de que ia dar tudo certo. Fé era o que mais tinha. Tudo certo. A gente fala que vai dar certo. Aí a gente olhava pro sistema e no fim da noite, assim, da tarde, quando a gente ia embora, a cabeça doendo muito, a cabeça doía demais. Porque eu, uso o óculos, realmente porque eu preciso. O Wesley também deveria usar, né? Eu uso mais para computador. E no dia a gente não usava, enfim. Moral da história.
aprendemos a utilizar o sistema, aprendemos muita coisa. O sistema tinha como base os SPEDs, ICMS, SPED contribuições. A Pessoal, gente aprendeu muito sobre isso. Eu acho assim, por que a gente está contando isso tudo? Porque é a nossa história e é um grande aprendizado de disciplina. Quando a gente Constância. quer, é constância, é disciplina, é uma coisa que a gente sabia que ia gerar resultado. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente encerrava o expediente contábil cansados e ia mesmo assim ia lá estudar. A gente passava horas lá, estudando, entendendo, estudando mais e tal. Começamos a aplicar isso no mercado, só para ser muito resumido. Gerou um determinado lucro ali bacana para nós. Depois nós vimos que esse lucro, na verdade... Na verdade, a gente aplicou no supermercado e aí a gente achamos a mina de ouro, isso aqui vai ser ótimo para nós, isso vai ser ótimo para todos os supermercados e tal. E aí, graças a Deus, fechamos só um contrato disso aí, porque de repente o Wesley descobriu que era, na verdade, um erro na leitura do sistema. Era um erro de cadastro do mercado. Né? Isso mesmo. Era um erro de cadastro do mercado, que quando o sistema fazia a leitura, o sistema entendia que aquele valor que o mercado tinha cadastrado errado era um valor de crédito sobre a própria operação. E aí, só que a gente já tinha recebido alguns valores, já tínhamos feito algumas retificações nos SPEDs desse supermercado, para que ele pudesse apropriar, rever aqueles créditos. E aí, quando a gente viu que estava errado, a gente pegou tudo, os valores que nós tínhamos recebido, né, somamos tudo, fomos lá no supermercado, chamamos o dono, aquela pessoa que tinha feito o contrato com a gente, assinado o contrato, explicamos toda a situação, falamos que estava errado, que não era coerente, que a gente ia devolver. Era um erro do cadastro dele, que ele deveria arrumar. Explicamos o erro, ele conseguiu identificar, porque ele também era contador. Falamos que a gente devolveria o nosso dinheiro e a gente o dinheiro que a gente tinha recebido de honorário e que a gente ia parar por ali com aquele trabalho, né? À época, ele não quis parar, ele quis finalizar com um tempo ainda. Não, ele não quis retificar os para trás, ele quis assumir o erro e ficar com aquele lucro dele. Isso mesmo. Mas a gente deixou claro que a gente ia interromper. Falar, beleza, então a gente não continua mais. E ele não quis receber nossos honorários de volta também. Ele não quis retorno, Foi muito bom para nós, assim, mas a gente foi claro, foi transparente e foi correto. Aí... Todo mundo que é claro, transparente e correto, que é temente a Deus, Deus abre as portas, pessoal. Então Deus ali naqueles mercados, idas e vindas ali. Nisso a gente voltou a estaca zero, teoricamente, Voltamos a estaca zero. Beleza, aí eu lembro que eu até te mandei um meme do Alto da Compadecida, que ele fica rico, fica pobre, lembra? Porque já não dava mais, enfim. Mas eu lembro que numa das idas nossas no mercado... Não, aí depois a gente voltou no mercado. Não me lembro pra quê. Eu acho que era nessas partes, quando a gente estava conversando com ele de devolver, a gente saiu e foi na mesa Não, ele estava na sala. De um colega nosso hoje. Ele que saiu. De um amigo nosso, hoje é amigo nosso, trabalhava no mercado na época. Foi isso mesmo. A gente tem que sempre ficar alerta com as oportunidades. As oportunidades surgem o tempo inteiro. Só que às vezes a gente não está pronto para ouvir. Então Deus fala com a gente o tempo inteiro. Então nessa sala lá, conversando e tal, não sei o quê, de repente a gente ouviu um amigo nosso, que hoje virou amigo nosso, que trabalhava no mercado. Ele falou assim... Gente, vocês viram que o fulano de tal recebeu, na época, tipo, acima de 1 milhão. R$1 milhão de recuperação de crédito? Aí a gente, mas de quê? Aí ele, não, porque ele tem um laticínio, foi de leite. Foi do laticínio. Aí eu, como assim? Aí ele não soube explicar, porque ele também não compreendia. E nós não sabíamos ainda. E aí, beleza, a gente terminou, né, a conversa que tinha que estar lá e voltamos para o escritório. Mas voltamos com essa informação. Voltamos com essa informação, chegamos no escritório, pesquisamos tudo sobre recuperação de crédito para a indústria de laticínios. Tudo que a gente encontrou, eu lembro da gente ter imprimido, né? Colocamos na nossa mesa e voltamos à nossa rotina, fazer a rotina contábil, tentar entender como que a gente ia trabalhar de novo, já que tinha voltado para a estaca zero. E aí, eu lembro que nas pesquisas, as pesquisas foram bem superficiais, o nosso conhecimento era zero disso também. A gente até fez uma pesquisa de algumas coisas que estavam bem desatualizadas, que era formulário, à época que fazia pedido de ressarcimento. Já não era formulário mais.
Mas estava mudando, tinha mudado há pouco tempo. Não, era bem recente, ou estava em transição ainda. Tinha o formulário ainda, mas já tinha a nova modalidade de solicitação. E aí a gente decidiu estudar aquilo ali. Estudamos muito, muito. Quando a gente viu que a gente tinha compreendido realmente e vimos que aquilo era fantástico. Lucro real, a gente já compreendia bastante sobre o lucro real, porque a gente tinha estudado por supermercados também para contabilidade. Foi quando entrou um parceiro que trabalhava com indústria de laticínios, trabalha até hoje com indústria de laticínios, e a gente contou tudo para ele, explicou, e ele fez 2 indicações pra gente. Ali começou o Grupo Equilíbrio Laticínios. E aí, na época... Que é a nossa vida hoje, né? E nós decidimos que nós íamos aplicar o conhecimento apenas nessas 2 indústrias que tinham sido indicadas, até que a gente validasse realmente todo o trabalho, até porque nós fizemos seguro à época, até porque se desse errado, a gente tinha que conseguir bancar o erro, né? Porque se a gente pegasse 10 indústrias e fizéssemos errado, com a ética e a nossa conduta, a gente devolveria de todo mundo, mas seria muito mais fácil devolver de uma única indústria do que de um monte, né? Mas aí, acho que o grande legal disso tudo é que quando a gente finalmente chegou no nicho que a gente se encontra hoje, a gente começou a aprofundar os nossos conhecimentos a todo custo e a todo tempo. Então a gente foi fazendo cursos de gestão para nós e para os nossos clientes, e ali a gente foi deixando de ser. Acho que muito no começo a gente já foi deixando de ser recuperador de crédito. Não, na verdade, o recuperador de crédito a gente foi lá no Simples Nacional. No monofásico, No monofásico. Quando a gente foi para supermercado, já era sobre gestão, estratégia, sobre conformidade fiscal. Planejamento tributário. Planejamento tributário. Foi muito planejamento tributário. E para a Laticínios a gente já trouxe essa roupagem e nós estamos aprofundando ainda mais. Então a gente já veio em compliance fiscal, planejamento, redução de custo. Eu acho que lá atrás a gente já foi desenvolvendo. Então, para vocês compreenderem o que o Wesley falou, o Grupo Equilíbrio ele não é um recuperador de crédito. A recuperação de crédito é uma das soluções que o Grupo Equilíbrio entrega. Porque o recuperador de crédito é aquilo que nós fazíamos lá no monofásico. A gente basicamente não tinha contato, acesso às empresas que a gente recuperava crédito. A gente recuperava, arrumava o cadastro e pronto. Acabou, a gente não tinha mais contato. Agora, a consultoria e a auditoria tributária real, ela é essa, diária. É essa que está ali com você todos os meses, que está olhando a sua operação. Nós estamos disponíveis o tempo inteiro para poder conversar com os nossos clientes, tirar dúvidas. Então, assim, se você é nosso cliente, tem dúvida ainda, porque você quer, tá? Chama a gente, não fique com a dúvida. E se você não é nosso cliente, quer ter alguma consultoria de verdade com vocês, é só entrar em contato. Nosso Instagram está aqui embaixo na descrição. Lá no link do Instagram, um linkzinho azul, você acessa o nosso WhatsApp, chama lá direto, conversa com a gente. Porque por muito tempo também essa questão de consultoria, né, eu acho que até hoje, ficou muito banalizado. Recuperadores de crédito começaram a usar o termo consultoria para recuperar créditos. Então, a gente compreende também quando vocês confundem o recuperador de crédito com a consultoria, mas não é a mesma coisa, é muito diferente. E com a reforma tributária agora vai ser ainda mais evidente essa diferença e mais necessário que vocês tenham de fato uma consultoria e não um recuperador de crédito, né? Então, pessoal, o que acontece? Só para a gente pontuar alguns pontos, assim, eu acho que são pontos de inflexão, né? Como diz o Flávio Augusto, da nossa jornada, e pontos de tomada de decisão, de acontecimentos que trouxeram a gente até aqui. Que no primeiro momento a gente ficou decepcionado, né? Não, acabou o Grupo Equilíbrio. Não é porque a gente não desistiu que a gente não se frustrou, né? Nós nos frustramos todas as vezes. Mas a gente não desistiu. A gente sabia que ia dar certo e a gente sabe que vai dar mais certo do que já dá hoje. Sim. A gente sabe... É porque a gente crê num Deus que é dono de tudo, que é todo poderoso, e a gente sabe do nosso coração, da nossa conduta. Então a gente entende que, não que seja uma moeda de troca, mas Deus abençoa. Claro. Então a gente sabe que tem muito chão, muita coisa boa ainda. A gente lá atrás, enquanto você exercia ainda atividades na contabilidade e o Grupo Equilíbrio em si... Porque é um detalhe que a gente não falou. Depois de um tempo eu realmente saí da contabilidade. Então a gente decidiu montar o Grupo Equilíbrio. Separado, fora, né? Separado. Montamos o Grupo Equilíbrio. Ali nasce o Grupo Equilíbrio e a Josi se desvincula da contabilidade como funcionário. E a gente começa a focar 100% no grupo. No grupo. Então tem a contabilidade à parte
e tem o Grupo Equilíbrio. A contabilidade existe. A contabilidade existe, ela é especializada em lucro real, especializada... Acabou se especializando em indústria de laticínios também. Acabou se especializando em indústria de laticínios por conta de todo o conhecimento que o grupo foi desenvolvendo ali, foi aprimorando, os planejamentos que o grupo desenvolve. Eles são, como eu estou nas duas empresas, né? A gente planeja aqui e é aplicado aqui o que pode ser aplicado para o desenvolvimento dos clientes, das empresas. E o grupo detectou essa necessidade de aprofundar nessa questão tributária que as contabilidades não conseguem fazer. Por conta das rotinas das contabilidades, e isso vai ser intensificado e piorado agora com a reforma tributária, as contabilidades acabam não tendo muito condições mesmo de aprofundar em muitas partes estratégicas do negócio, né? A gente até fala muito, né, um comparativo assim, né? É o clínico geral, como se fosse um médico geral, e o médico especializado. O médico geral tem a sua importância, total, né? E o especializado é o que seria o grupo, né? Então, não desmerecendo os trabalhos da contabilidade, não enaltecendo o trabalho do grupo, mas são trabalhos distintos. Ambos os trabalhos com totais importâncias. Os dois necessários. Os dois necessários. Um mais operacional, o outro mais estratégico, mas ambos necessários e importantes. E o trabalho do grupo é esse. É um trabalho mais estratégico. Agora, com a reforma tributária, a gente já falou no outro vídeo nosso, né? A respeito do Summit de Laticínio, que a gente já está há 3 anos, vai inteirar esse ano. Essa é a 3ª edição. Tratando de reforma tributária. Então, o grupo já está especializando em reforma tributária para trazer essa parte estratégica novamente. Então, eu acho que o grupo tem como foco essa questão da inteligência tributária. Sim. Né? E está desenvolvendo para a inteligência administrativa, de gestão, porque a ideia é sempre trazer, por exemplo, a elaboração de precificação, margem de lucro, criação de caixa, investimentos. Então, são situações que estão se ampliando conforme os nossos conhecimentos vão se ampliando também. E a ideia da gente contar a nossa história aqui é para que vocês conheçam os seres humanos que estão por trás do Grupo Equilíbrio. Né? Como nós pensamos, como nós sonhamos, em que nós acreditamos e como nós nos dedicamos, na verdade, às empresas de vocês. Um ponto que eu lembrei aqui, muito importante da trajetória do Grupo Equilíbrio, que aconteceu com você, que eu quero que você fale. Quando eu quis sair. Quando o grupo estava zerado de cliente, nem uma receita vinda do grupo. Teve uma época em que realmente o grupo ficou parado. Foi assim que o monofásico deu aquela caída. E eu trabalhava para contabilidade, como eu falei, ganhava um salário mínimo. Eu precisava, tinha um filho, igual eu falei com vocês, o meu salário ficava na pessoa que cuidava do Antônio, no ônibus que eu pagava, porque à época, assim que o Antônio nasceu, a gente comprou um Classic. Parcelamos ali de 1 milhão de vezes, mas não tinha dinheiro para pagar gasolina, para ficar andando, e eu não tinha carteira. E aí eu andava de ônibus mesmo, da Mercedes União de Muriaé. Para cima e para baixo não tinha... Então não me sobrava basicamente nada. Eu queria e precisava melhorar essa questão salarial. A contabilidade não podia fazer isso à época. E aí eu chamei eu tive uma proposta de trabalhar no banco. E eu chamei o Wesley para conversar e falei, não me lembro se eu chorei, porque eu choro à toa. Falei que eu ia desistir, que eu precisava sair porque eu precisava daquele dinheiro. E o Wesley não deixou, e mesmo não podendo, eles aumentaram o meu salário da contabilidade. E eu fiquei. Aquele negócio de acreditar, é Deus. Falei, Josi, eu sei que vai dar certo. Eles me apoiaram, aumentaram o meu salário, mesmo não podendo, eles na época. Eu fiquei na contabilidade e nós continuamos tentando desbravar aí o tributário para encontrar o que fazer. Depois disso é que veio o supermercado. São situações que eu acho que todos, né, com seus... nas suas vidas, né, cada um na devida proporção, passa. Às vezes é um momento de bate aquele... É o que a gente quer deixar para todo mundo, né, Wesley? Além de conhecer um pouco da gente, é que nós somos seres humanos normais, iguais a vocês que estão aí sonhando, né, atrás de cada CNPJ da indústria. Eu nunca imaginei empreender, né, falei com vocês. Eu era funcionária do Wesley, podia ter, ali realmente eu mesma ter enterrado, funcionária da contabilidade, né, ter enterrado o meu diploma,
mas eu continuei acreditando no que Deus tinha para mim, então eu visualizei, mas eu também tive muitas oportunidades. Eu fui trabalhar num local que me deu liberdade para estudar, fui trabalhar num local que acreditou no meu potencial, isso é muito importante, e que me permitiu florescer onde Deus tinha realmente me plantado. Creio que tudo foi propósito dele, mas eu precisei fazer a minha parte também. E Wesley também teve várias oportunidades antes, né? 2 pontos. Se ele estudasse mais um pouco, ele passaria, obviamente, em qualquer concurso. Quando a gente começa a passar assim, a gente começa a medir o seu grau. Sim. Né? Então eu estava muito perto. Eu tinha passado na época também num concurso de INSS para Ouro Preto. Sim. E quando eu pra cheguei... época, um salário bom. E a Nana tá assim, vai. Eu falei, não vou. Não, e outra coisa, quando eu cheguei na contabilidade, pouquíssimo tempo mesmo, teve um concurso aqui em Muriaé, que abriram vagas tributárias. Foi, da prefeitura, né? Da prefeitura. E tinha vaga para o INSS também, se não me engano. Por alguma coisa aqui dentro. Foi aqui que eu passei? Não, você não chegou a fazer o daqui, não. Nós combinamos, foi antes do Grupo Equilíbrio surgir, antes de eu entender sobre recuperação de crédito, que a gente fez. Eu falei, Wesley, tem concurso aqui em Muriaé e tal, vamos estudar. Eu te pedi permissão para estudar dentro da contabilidade, você deixou. Eu me inscrevi no concurso, você se inscreveu, mas não fez. Não me lembro por quê. Eu fiz, não passei porque... Não passei, eu passei, mas não fui chamada porque precisava, idade contava e eu era super nova, eu tinha 24 anos. Era uma vaga menos, só? Era uma única vaga. Eu era super nova, eu tinha acabado de me formar na faculdade. Aí você foi pro critério de desempate, aí desempate você foi eliminado, foi um negócio assim? Negócio de idade, eu não negócio de cheguei tempo? a chegar em critério... Eu fui pro critério de desempate, É. mas tinha idade, tempo de não sei o quê, e eu não me encaixava em nada. Enfim, não fui selecionada para essa vaga, graças a Deus, e depois que veio a recuperação de crédito. Pois é, são tantas coisas que acontecem, né? Igual, por exemplo, no primeiro momento... E às momento... vezes a gente fica... Não, quando eu não passei para delegado civil por causa de 2 pontos, voltei puto, irritadíssimo. Cheguei e liguei para Nana, falei, Nana, aqui, eu vou abandonar tudo. Olha que bênção. São bênçãos disfarçadas, né? Quem está assistindo aqui vai se conectar com as nossas histórias de certa forma. Com certeza. Então, não desista. Mas porque eu não estudei para isso, não foi isso que eu quis a minha vida toda. Floresça onde Deus te plantou. Faça que dê certo onde você está. E eu acho muito importante, às vezes o funcionário tá na empresa, né? Você tá aí na empresa, nossa, a empresa não me dá oportunidade, a empresa... É a empresa mesmo que não te dá oportunidade? É você que constrói a oportunidade. Será que é a empresa? Porque existem empresas que não dão oportunidade. Isso obviamente, é fato. O empresário vai contar muito. É isso que vocês sempre tiveram lá na contabilidade e foi isso que me permitiu também crescer. E é isso que a gente traz para o Grupo Equilíbrio hoje. Então, a gente ama cada um que está lá com a gente e a gente respeita e a gente quer que eles cresçam e floresçam, né? Mas tudo depende deles. Sim. A gente faz a nossa parte dentro da nossa possibilidade, dentro das nossas condições, dentro do que nos cabe. E eles têm que fazer a parte deles, né? A gente sempre fala, não acomode. Você, o empresário, também, não se acomode. Assim como Wesley não se acomodou à época, ele viu a oportunidade, ele foi. Hoje a gente tem essa visão, a gente traz isso para o grupo. As dificuldades vão surgir. Talvez a reforma tributária traga algum tipo de dificuldade para você, de certa forma. Um outro ponto, assim, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que são características pessoais, né? Em qualquer outro cenário, você estaria trabalhando de CLT até hoje, não que isso seja ruim. Sim. Tá? E eu estaria preso no operacional com a contabilidade estagnada até hoje. Entende? Uhum. Só que como a gente tem essa sede de crescer, buscar conhecimento, buscar informações, enxergar oportunidades, isso aí vai criando oportunidades. E faz parte de ser humilde também. Quando a gente olha para o outro e compreende que a gente precisa do outro. Precisa de crescer, precisa do outro. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que têm acesso a informações e não aplicam. Você também deve conhecer várias pessoas, vocês aí que estão nos assistindo devem conhecer várias pessoas, porque, na verdade, todo conhecimento é válido quando ele é aplicado, obviamente. Eu lembro que a gente foi num evento em Juiz de Fora, Minas Láctea. O primeiro Minas Láctea que a gente participou. O primeiro que a gente foi, e a gente andando pelo shopping assim, a gente viu a livraria lá na Saraiva, entramos na livraria, ali a gente comprou quando nós conhecemos Napoleão Hill. Compramos Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Foi. Ali foi outra explosão de mente. E foi um livro que transformou a nossa mentalidade e nós demos no Summit Laticínio do ano passado. Demos um Summit Laticínio do ano passado, porque é um livro
extremamente maravilhoso, assim. Maravilhoso. E foi porque, assim, na nossa história, nós começamos totalmente no amadorismo empresarial e hoje a gente já não tem mais isso, né? Obviamente a gente não contou tudo aqui, mas a gente foi amadurecendo como empresário. Então, hoje a gente tem uma empresa organizada, colaboradores organizados, caixa. Hoje a gente já não ganha e divide entre nós dois, não. Nós temos o nosso salário, a empresa, nós somos colaboradores da nossa empresa, então a gente recebe um salário assim como todo mundo. A nossa empresa, o dinheiro é dela para que ela possa se investir em alguma coisa, para que ela possa se bastar, né? Sim, e sim. tudo isso foi ao longo desses anos que a gente foi aprendendo e buscando conhecimento e aplicando conhecimento. Buscando, aplicando, Entendendo que a gente não sabe tudo, que a gente tá nunca vai saber. longe de dominar o conhecimento. A gente nunca vai saber, sendo muito humilde mesmo para aprender com todo mundo, para buscar conhecimento constante. É por isso que é necessário, pessoal, uma coisa que a gente de vez em quando conversa, né? Num cenário assim, a Josi como funcionária da contabilidade, eu poderia muito bem, de certa forma, ter usado esse conhecimento e deixado ele preso na contabilidade, né? Só que, na verdade, eu nem parei para pensar nisso. Foi tão espontâneo. Porque não faz parte de você esse tipo de... Foi tão espontâneo que eu falei, Josi, vamos montar uma empresa e tal. E hoje eu vejo que isso fez toda a diferença na vida. Então, assim, o que fica de aprendizado para isso? Ninguém cresce sozinho, tá? Ninguém cresce sozinho. Se você encontrou uma pessoa que tem um conhecimento, se você é a pessoa que tem esse conhecimento, mas precisa de adquirir um outro conhecimento, eu vou estudar aquilo ali que eu não preciso de contratar ninguém, não preciso de fazer parceria com ninguém. Às vezes é melhor você focar no que você sabe e fazer uma parceria com aquele novo conhecimento ali que vai trazer uma segunda visão. Então, são situações que a gente foi aprendendo. Hoje a gente se associar com pessoas que tenham a mesma visão, caráter que você, né? Mentalidade. Mesma mentalidade. Pessoas que acreditam no que você acredita. Porque uma coisa que a gente fala muito também é que a gente sempre soube, a gente sabe, a gente tem certeza que o que Deus tem para nós é nosso. Ninguém toma. O que Deus tem para os nossos... Vamos chamar aqui de concorrentes, né? Mas para as pessoas que trabalham no mesmo segmento que a gente, no mesmo ramo, atendendo laticínios na forma, no tributário. O que Deus tem para eles é deles, tem espaço para todo mundo. O negócio é a gente trabalhar com ética, é a gente trabalhar com responsabilidade naquilo que a gente entrega. Cada dono da indústria de laticínios, né, que é o nosso segmento, vai se conectar com um tipo de empresa, com um tipo de comunicação. Tem pessoas que não vão se conectar com a gente, vão se conectar com outros e tudo bem, porque é o que Deus tem para cada um, né? Eu acho que a nossa história desde quando a gente se conheceu, assim, não tem outra explicação. Não, a gente construiu uma amizade... Que não seja Deus, assim, que a gente tem 10 anos de diferença de idade. 11. 11 anos de diferença de idade. Então é muito interessante a forma que a gente se cruzou, né? Que a gente se encontrou. Você já estava casando, eu era... Não é isso que você falou? Que você e a Mariana falou um dia desse? Não me põe em complicação aqui, não. Pra saber quanto tempo que eu tenho de casado, não. Não, mas tô falando assim... Não quanto tempo você tem de casado, mas... Casei em 2008. Você tinha quantos anos em 2008? Você tinha 10 anos de idade. Não é isso? Mais ou menos? Eu sou de 94. Era 10. É isso aí, 14 anos de idade. Então, você estava começando a sair, vamos falar, entrando na adolescência, saindo da infância, entrando na adolescência. Eu nem tinha ido para a faculdade ainda. Eu já estava me casando. Você já estava casado. Então eu estava indo lá aprender o que a gente ia trazer, unir a gente depois ainda. É incrível, assim. Então aproveitar a oportunidade, buscar alinhamento com pessoas que têm alinhamento de caráter, alinhamento de propósito, alinhamento de Deus, principalmente. Que as coisas vão dando certo, assim. Dificilmente a gente conversa de dinheiro. Eu acho que quase nunca a gente fala de dinheiro dentro da empresa. A gente só fala de projetos, de não sei o quê, como nós vamos fazer, como criar um produto novo, como nós vamos atender as pessoas, como nós vamos solucionar problemas. Sobre Deus tem dias que Deus o tempo inteiro. Tem vezes que fica a tarde inteira falando de Deus. E é um dia produtivo. Bom. E é super produtivo, né? Muito. A gente não sente assim, perdi um dia. Pelo contrário. Então é isso. Eu acho que por trás de todo CNPJ tem um CPF. E o CNPJ só dá certo por causa dos CPFs que estão atrás dele. E nós valorizamos os CPFs de vocês. Nós amamos cada cliente que Deus colocou no nosso caminho. E é isso, né, Wesley?
E a gente espera vocês No Summit Latino. no Summit, pra gente estreitar esse 2026. relacionamento aí. Que a gente se conheça de perto, para que vocês conheçam a gente também, mais de pertinho. E eu acho que a gente pode, se vocês gostarem, né? Se vocês tiverem gostado de conhecer um pouco da gente, a gente pode gravar algum outro episódio também, contando outras aventuras que a gente viveu e a gente vive até hoje, dentro do empreendedorismo. A gente deixou muito pepinos de fora. Muitos, aqui a gente resumiu muito. Muitos pepinos de fora que Mas fazem parte. Do nosso crescimento. Muitos altos e baixos, igual a gente disse, né? Superamos muitas coisas, porque até então, na verdade, eu não conhecia o Wesley, né? As nossas famílias não se conheciam, né? Nós temos uma sociedade que eu acho que raramente vocês vão conhecer, uma sociedade... Nós não conhecemos, né, Wesley? Uma sociedade que tem um homem e uma mulher que não são da mesma família, não são casados, não são nada, são super amigos. E é interessante que a gente foi ficar amigo depois, né? Depois. Antes era 100% profissional. 100% profissional, porque a gente não tinha intimidade nenhuma, né? É. E hoje a gente passa a maior parte do tempo eu passo a maior parte do meu tempo mais com você do que na minha casa. O trabalho é isso. Não tem jeito. Foi muito legal. A gente fez uma primeira viagem em que as nossas famílias foram juntas esse ano, no Minas Láctea desse ano. Foi muito bacana. E eu sei que Deus tem assim, coisas maravilhosas para as nossas famílias juntos. Sim. Enfim. Somos empresários em constante aprendizado. Estamos longe de sabermos tudo. Pelo contrário, a gente sabe que tem muito caminho para a gente aprender. O conhecimento nunca é demais, né? Claro que o que nós praticamos comercialmente, o nosso foco, o nosso trabalho, a gente domina 100%. Mas eu digo nós como empresários também, porque nós somos empresários da nossa própria empresa. Sim. Então a gente tem muito caminho para trilhar, a gente está longe de saber tudo e a gente quer mais informação. E seres humanos em constante evolução. Em constante evolução. E além de agradecer vocês, obviamente, a gente vai agradecer em primeiro lugar a Deus, que durante toda essa trajetória que a gente resumiu aqui, esteve com a gente em todos os momentos, em todos os detalhes. Nos guardou e nos guarda até hoje em várias viagens que a gente faz, né? Isso. Nos guarda em cada contrato que a gente fecha, guarda o escritório, em cada serviço que a gente presta. Nós nunca fomos autuados, nunca recebemos intimação de nenhum trabalho que a gente prestou. Então, assim, só agradecer a Deus que tem guardado o escritório, né? Afinal, o Grupo Equilíbrio é dele. Agradecer a Deus por tudo que ele tem nos dado mesmo. E agradecer pelo que eu sei que ele vai entregar pra gente. Não que ele precise fazer isso e não que a gente precise de mais alguma coisa, porque o maior amor, né, ele já entregou lá na cruz e isso que importa pra gente. Mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de amor que cuida. E enquanto a gente tá aqui, agradecer todo o cuidado que ele tem com a gente, né, Wesley? Isso aí. Amém.